Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, e neste quarto episódio do Autorádio vamos falar sobre os pequenos cupês dos anos 90 e dizer-vos quais é que são os nossos favoritos e também ouvir as vossas sugestões que nos têm deixado nos últimos dias no nosso Instagram. Bem-vindos a todos. Olá Guilherme, o diretor da Razão Automóvel. Olá Fernando também, o chefe de redação da Razão Automóvel, e João Delfim Tomé, o membro da nossa redação também, aqui a nossa equipa em peso, uma parte dela pelo menos, em mais um episódio do Autorádio. E neste quarto episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel, como vos disse, vamos falar dos pequenos cupês dos anos 90, dizer-vos quais são os nossos favoritos e responder às centenas de mensagens que nos enviaram, pelo menos algumas delas, e também partilhá-las aqui convosco. Se tu ainda não conseguiste contribuir com a tua opinião no nosso podcast, podes fazê-lo através do Instagram. Segue o nosso perfil e fica atento às nossas perguntas sobre os próximos temas do Autorádio. A tua resposta pode ser uma das selecionadas. Se quiseres fazer alguma sugestão de tema, envia-nos um e-mail para podcast@razãoautomóvel.com. E se estás a ouvir no Spotify ou se estás a ver este podcast no YouTube, se queres saltar alguma das partes deste podcast, podes fazê-lo. Basta ir à descrição, tens os minutos nos quais acontecem todos os segmentos deste podcast para facilitar a tua visualização ou o que estás a ouvir ser de acordo com aquela que é a tua preferência. E vamos começar logo por aquilo que é normal nos podcasts da Razão Automóvel. Fazemos um sumário da semana sobre o que se passou nos últimos dias no website da Razão Automóvel, e eu começo por destacar, e acho que também queria pedir a opinião aqui de todos aqueles que estão presentes no podcast de hoje, o esforço das marcas automóveis em Portugal e no mundo na luta contra o Covid-19. Há casos exclusivos nacionais, nomeadamente a Volkswagen Portugal, que disponibilizou 6 Transporter para a Cruz Vermelha Portuguesa, e a Hyundai Portugal e a Toyota Portugal, que cederam viaturas aos profissionais de saúde e hospitais. O que é que vocês destacam, Guilherme, Fernando e João, destas notícias que têm sido bastante intensas no nosso website também, sobre aquilo que as marcas estão a fazer? Bem, o que é que eu gostei muito da resposta que o setor automóvel está a dar a esta pandemia que está a assolar não só Portugal, mas também o mundo. Uma resposta que tem sido dada não só pelas marcas lá fora, mas também pelos importadores e pelas marcas a nível nacional, com a cedência de viaturas a profissionais de saúde, com a associação a várias instituições, e é bonito ver que esta solidariedade é transversal a todos os setores da nossa sociedade, e ver o setor automóvel, que é um setor que nos diz tanto, a fazer a sua parte, naturalmente que a nota tinha de ser positiva. Bem, eu vou abranger um pouco mais, e acho que a indústria automóvel no geral está de parabéns, porque mais uma vez revelou como é um centro de excelência e de competências neste auxílio ao combate à pandemia. Sobretudo na sua capacidade de alterar toda uma infraestrutura otimizada para produzir automóveis e estar em tempo recorde a conseguir criar forma de produzir mais equipamentos médicos, a criarem novas soluções para ventiladores também. Acho que é notável esta capacidade de resposta que a indústria automóvel teve para auxiliar neste combate ao coronavírus. João? Bem, eu acho que não deixa de ser curioso ver como a indústria automóvel, que tem sido tão criticada nos últimos anos, quase que é o papão da poluição, acaba por agora aparecer e mostrar a sua importância na sociedade, porque não só está a ajudar no combate através da produção de ventiladores, do know-how tecnológico, como fornece viaturas e ainda assegura a manutenção de postos de trabalho, porque tem que se dizer que as marcas estão a fazer um esforço tremendo para garantir que não se perdem postos de trabalho durante esta crise. E acho que é muito interessante ver a resposta da indústria automóvel à questão do coronavírus, e quase que surge como uma coisa de género.
reparem que nós não somos os maus da fita, nós temos um papel importante na sociedade e estamos a responder à chamada e estão a responder de uma forma espetacular. Muito bem. Lá fora temos também alguns exemplos, nomeadamente a Mercedes-Benz, que tal como a Volkswagen já avançou que vai construir ventiladores com recurso à impressão em 3D, e isso diz-nos que também, mais uma vez, e no seguimento daquilo que foi a tua nota, João, o setor automóvel, que tem uma capacidade brutal de criar e desenvolver tecnologia, a mostrar que quando é necessário está à altura do desafio, mesmo nas situações mais difíceis, e isso acho que é de louvar. E saindo aqui um pouco daquelas que são as notícias do Covid-19 e passando também para um plano 100% nacional, temos uma notícia que nos chega do Autódromo Internacional do Algarve, que já pode receber a Fórmula 1. Foi homologado com o grau 1 da FIA, e o Paulo Pinheiro, o administrador do AIA, abriu a porta a um futuro com a Fórmula 1 a passar por Portugal, quando diz que temos que estar preparados para aquilo que pode acontecer. Os testes de inverno da Fórmula 1 em Portugal já estão confirmados para novembro, e isto quer dizer muito de algo que já vem a falar há muito tempo, que é o eventual ou potencial regresso da Fórmula 1 em Portugal, que não seja só para testes, o que neste caso já é algo que é muito positivo, mas também para que Portugal possa ser um país que receba mesmo esta prova tão importante. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isto. Bem, Guilherme. João. Bem, eu acho que é muito positivo. Para já, porque abre a porta a um regresso que acho que todos nós ansiamos. Temos um rally de Portugal que é referência. Somos referenciais na organização de eventos, porque não receber o circo da Fórmula 1, o topo do desporto automóvel? Segundo, porque era uma oportunidade de vermos uma infraestrutura que foi criada com um propósito específico. Eu recordo-me, quando ele estava a ser construído, de ler que o grande sonho era levar lá a Fórmula 1. Era, no final de contas, era o culminar de um projeto que já há muito que começou com aquele intuito. E para mim, em particular, era bom poder ver a Fórmula 1 no meu país, porque penso que a última vez que se correu cá foi em 96, salvo erro, no Estoril, e eu tinha um ano, não pude ver nada. Portanto, era bastante positivo para mim ter a oportunidade de ver a Fórmula 1 em Portugal. Portanto, sem dúvida que é uma boa notícia, muito boa. Nós, Guilherme. Eu estou felicíssimo com esta passagem a grau 1 da homologação do Circuito Internacional do Algarve, ainda que isto não queira dizer que vamos ter um grande prémio de Fórmula 1 em Portugal. O grande prémio de Portugal não vai regressar. Temos apenas a possibilidade de o receber e é uma possibilidade que se adensa numa altura em que o calendário do Mundial de Fórmula 1 2020 está virado cabeça para baixo devido ao Covid-19 e pode ser que Portugal tenha aqui uma oportunidade de mostrar mais uma vez a sua excelência e a sua capacidade na organização de eventos de dimensão mundial, como é o caso da Fórmula 1 e como já mostramos tão bem conseguir organizar o Rally de Portugal, o Euro 2004, entre outros tantos eventos em que parece que nós nos superamos a nós próprios e fazemos um excelente trabalho. Portanto, eu acho que a administração do Autódromo Internacional do Algarve está de parabéns por esta homologação e por permitir uma solução chave na mão, caso seja necessário para o calendário de Fórmula 1 se concretizar, passar por Portugal na falta de outro país. Eu terminei agora de ver a segunda temporada do Drive to Survive na Netflix e posso-vos dizer que estou ansioso, nem que seja pelos testes, que eu acho que já é um passo muito importante e sim, a administração do AIA está de parabéns por conseguir o grau 1 da homologação. Vamos ver o que é que nos reservam os próximos tempos. Mas... Só mais uma nota. Nisto, diz. O dinheiro conta muito e não é só capacidade de organização, interesse da população, que nós temos muito nos desportos motorizados, na Fórmula 1 e como nessa série que tu estás a ver. Fica bem explícito, o dinheiro fala muito na Fórmula 1. Sim, e nós podemos ser confrontados com a possibilidade da Fórmula 1 poder voltar para Portugal. No entanto, alguém vai ter que pagar para que isso aconteça. O que nós temos que esperar é que, quando chegar a essa altura, que seja uma oportunidade e que, enfim, se for agarrada, eu acho que é sempre positivo. Porque
estas provas reúnem muitas pessoas e nós vamos certamente agradecer o facto de podermos finalmente ter a possibilidade de rentabilizar aquele investimento gigantesco que foi o AIA, que é um complexo brutal, e que com uma prova destas, então, a rentabilização seria fantástica, ainda que, como todos nós sabemos, do ponto de vista da taxa de ocupação, o AIA tem uma taxa de ocupação brutal, porque é espaço para testes de muitas marcas e também para eventos internacionais. Portanto, isto seria mais um passo para se tornar num projeto verdadeiramente com futuro, que eu acho que vai acontecer. E apesar de o coronavírus parecer ter marcado a agenda dos últimos dias em todos os meios de comunicação, pareceu não, é mesmo, marca mesmo a agenda das nossas vidas neste momento, de todos. Há lançamentos a acontecer em Portugal, é algo que nós temos dado nota na Razão Automóvel. Apesar de estarmos num período excepcional, as marcas de automóveis continuam a lançar os seus modelos e temos uma série deles já em comercialização, e podes ler no site da Razão Automóvel os artigos sobre o lançamento destes modelos e dos seus preços para o mercado nacional. Entre eles eu destaco o Fiat 500 elétrico, o Volkswagen Golf, o Mercedes-Benz GLS, o Classe S do SUV, e o mais potente Audi RS Q8, um SUV de alta performance, que nós já tivemos a oportunidade de conduzir, e esse teste também está disponível no nosso website. Temos também, João, queres dar nota do lançamento da Kia? A Kia Proceed, essa também há de receber de certeza. Para já é a Kia Ceed Sportswagen, que tem uma versão plug-in hybrid, é uma estreia na marca sul-coreana no segmento C, e é uma tecnologia que nós já sabemos que deverá chegar muito provavelmente ao Exceed e à restante gama Ceed. É um carro que promete, pronto, tudo aquilo que um híbrido plug-in oferece. Bons consumos e a liberdade de movimentos acrescida por termos um motor de combustão. E já está disponível em Portugal e com os tradicionais 7 anos de garantia da Kia. Portanto, já se pode encomendar e com preço especial até para as empresas. Muito bom. E agora sim, chegamos àquilo que nos reuniu aqui hoje, o tema principal deste podcast. Muito obrigado a todos aqueles que enviaram as suas sugestões. Vamos falar delas também neste segmento do Autorádio. E ele é dedicado aos pequenos cupês dos anos 90. Qual é o teu favorito? Era a pergunta que nós lançávamos há muito pouco tempo no Instagram, e que agora vamos também dar-vos nota de quais são os nossos favoritos. E eu vou começar pelo Fernando. Fernando, queres dizer quais são os teus favoritos nestes pequenos cupês dos anos 90? Claro que sim. Nesta seleção de pequenos cupês, sem dúvida destaco dois modelos japoneses. Um é o Mazda MX-3, o outro é o Honda Del Sol ou CRX Del Sol. Mas podemos começar com o Mazda MX-3, aí está ele. Um pequeno coupé com um estilo bastante anos 90, mas na altura considerado muito futurista também, e até orgulhado, por assim dizer. Este carro recorria a uma base técnica derivada do Mazda 323, que era o familiar compacto da marca na altura. Mas o grande destaque deste carro era, sem dúvida, o seu motor, um dos seus motores, nomeadamente um V6 mais pequeno, daquilo que eu me recordo, que equipou até agora um automóvel. Este pequeno V6 é um compêndio tecnológico brutal, pelo menos para a altura, dupla árvore de cams, 4 válvulas por cilindro, o que na altura era notável, sem dúvida. Também, e como eu disse, era um motor mais pequeno dentro de um motor V6 mais pequeno num automóvel de produção. Este motor tinha apenas 1800 cm3, debitava já 131 cavalos, valores modestos nos dias que correm, mas já era suficiente para dar boas prestações ao pequeno MX-3. Este motor, por acaso, é uma história interessante, porque pertence a um período da história não só da Mazda, como da maior parte das marcas japonesas, em que é o fruto de uma década brutal de crescimento da economia japonesa, mas depois, no início da década de 90, arrebentou de forma catastrófica, por assim dizer,
Então, onde não havia basicamente limites aos projetos em que eles desenvolviam. E este V6 é resultado de um desses projetos. Este V6 depois acabaria por encontrar lugar noutros carros, mas com capacidades superiores. Chegou ao Mazda MX-6, que é outro coupé. Chegou ao irmão do Mazda MX-6, que era o Ford Probe, um carro com um nome muito infeliz. Mas regressando à Probe, que significa sonda, para quem não sabe, parece um Ford Sonda, pronto, não é um nome propriamente muito feliz. Mas regressando ao MX-3, então tínhamos um motor muito interessante, exótico neste segmento, bastante exótico até. E além disso, o carro, além do motor V6, tínhamos um chassi à altura, tínhamos uma experiência de condução à altura, tínhamos estilo, tudo o que se queria num pequeno coupé. Uma curiosidade, este carro chegou a ser vendido em Portugal como um comercial, devido à nossa aberrante fiscalidade. Ou seja, vocês podiam comprar um Mazda MX-3 com uma antepara em acrílico por trás dos bancos. Não deixa de ser um caso estranho. A nossa fiscalidade... A nossa fiscalidade não é de hoje, que é difusa, estranha e que obriga a estas artimanhas por parte das marcas, subterfúgios para conseguir fugir das suas garras. Exatamente, é extremamente interessante isso ter acontecido, mas quando estamos a falar mas é compreensível, porque eu vou falar de outro exemplo, que foi o Citroën Saxo Cup, que também se vendeu em Portugal com 2 lugares e uma antepara em plástico, e se a memória não me falha, posso estar a dizer uma bacurada, mas acho que não. Isto não vou falar em contos, por isso isto é anos 90. Acho que o Saxo Cup perdia 5 mil contos no preço, ou abatia 5 mil contos no preço. Se estamos a falar o equivalente a 10 mil euros, o que é um valor... Seriam 2 mil contos. Se eram 10 mil euros, eram 2 mil contos. Então, espera aí. Conversão. Desculpa, estou a 5 mil contos, 2.500 euros. Não, tem que ser mais. 500 contos. 5 mil contos era muito. Isso era quanto custava provavelmente o Saxo Cup. Não, era muito menos. Era certamente muito menos. Ou menos. Em 97 5 mil contos eram os carros mais baratos que havia, era 5 mil contos para aí. Eram 25 mil euros. Exatamente, até um preço... Não, eu acho que estão a confundir, porque eu recordo-me perfeitamente foi um dos carros que eu tive depois do Citroën AX, a minha Seat Alhambra 1.9 TDI com 90 cavalos, um carro de 7 lugares com 90 cavalos, custou 5.500 euros e foi um preço extraordinário à época. Era um carro de 5.500, desculpem, 5.500 contos. 5.500 sim, então desculpa, sou eu que estou a confundir então. Desculpa. Era um valor extraordinário. Vamos avançar. Avancemos. Mas pronto, esta particularidade... O isolamento social está a fazer isto, que nós estamos aqui a falar de euros, contos e... Estamos a confundir a coisa. Mas pronto, o Mazda MX-3 era um carro muito, muito interessante a vários níveis. Seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista mecânico. O que me leva também à minha segunda escolha, que também é japonês, também tem um interesse mecânico muito, muito interessante, que é o Honda CRX Del Sol. Fantástico. Não é propriamente o mais amado dos CRX, porque há mais fãs das 2 gerações anteriores, que eram realmente coupés. Este é um Targa, não se encaixa propriamente no conceito de pequeno coupé, mas pronto, encaixa dentro deste grupo de veículos com mais estilo e com mais tendência mecânica, tendências dinâmicas aí de condução. Este carro é relacionado com o Civic, com a 5ª geração do Civic, que é até aquela mais reverenciada, ou que pelo menos mais gente gosta de todas as gerações do Civic, que já são mais de 10. E destaques deste carro, além de ser um teto Targa, que até tinha uma opção eletrificada para tirarmos do teto, e essa opção eletrificada era basicamente uma opção bastante teatral de como remover um teto, porque o carro tem um sistema para arrumar o teto na bagageira.
E o outro destaque, claramente, deste carro era um dos seus motores também, que basicamente foi este carro que pôs o VTEC no mapa. Este carro, não, desculpem, este motor aqui pôs vários carros. Foi este motor aqui que pôs as lendárias sigla VTEC no mapa, porque foi um dos primeiros carros com motor atmosférico, ou pelo menos um dos raros carros com motor atmosférico a passar a barreira dos 100 cavalos por litro. Falo claramente um motor 1.6 de 160 cavalos, um grande motor, que felizmente tinha um bom chassi para o acompanhar, que isto não deixa de ser um Honda Civic, por baixo desta carroceria distinta, e todos sabemos que o Honda Civic sempre teve grandes méritos dinâmicos e ao nível da condução. Mas pronto, são as minhas duas escolhas. Sim. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Querem comentar? Vamos comentar. Vamos dar aqui um pequeno espaço. Guilherme, escolhas do Fernando. O Mazda não é um modelo que me diga muito, mas o Honda, o CRX Del Sol, porque tive um colega de infância que teve foi um dos seus primeiros carros. Eu tive a oportunidade de conduzir o carro e de ver esse sistema automático de capota a trabalhar, e era simplesmente fenomenal, porque tínhamos uma abertura, vinha uma espécie de cassete, entrava lá para dentro e, como tu dizias, Fernando, era muito triatal. O motor também, enfim, faltam umas palavras porque vieram-me à memória algumas experiências, não só ao volante, mas também ao lado nesse carro, mas enfim, outros tempos, juventude, e que é bom recordar. Bem, vamos avançar então. E João, passa a bola para ti. Se quiseres comentar aqui o Mazda e o Honda CRX, força, mas passa a bola para ti para tu também dares a conhecer quais são as tuas escolhas. Um pequeno comentário às escolhas do Fernando, é muito simples. O Mazda sempre me encantou pelo V6. Um carro daquele tamanho, ter um motor V6 debaixo do capô, sempre achei que era uma coisa fantástica. CRX Del Sol, o motor é também, para mim, o maior destaque. Esteticamente, é um carro que eu aprendi a gostar, porque eu, quando era pequeno, em diferido, fui vendo os CRX anteriores, aquelas caixinhas, e eu tinha um vizinho que tinha um, e eu adorava o carro. E depois veio este, não no mesmo vizinho, coitado, que ele não trocou de carro, mas comecei a ver este, e este sempre eu achei, era muito redondinho, era muito anos 90. E eu, pessoalmente, no CRX sempre fui um fã dos caixotinhos, mas sem dúvida que o motor é fantástico, é espetacular. Quanto às minhas escolhas, pego, curiosamente, na base do CRX Del Sol, e uma delas também é Targa. Eu vou aqui tentar mostrar-vos qual é. É o Nissan 100 NX. É um carro que foi um pouco esquecido, porque tinha dois irmãos mais velhos que tomavam conta de todas as atenções, que eram o Nissan 200 SX e o 300 ZX. Este eu achava-lhe piada porque era diferente. Aqui à frente, eu sempre achei que, quando era pequeno, achava que lhe faltavam os faróis pop-up. Os faróis eram muito pequeninos, muito fininhos, e acabava por dar-lhe assim um aspecto, como em conversa com o Guilherme chegámos a concluir, que parecia um peixinho. Do desenho, achava-lhe piada, principalmente nesta cor branca, assim muito redondinho, muito maneirinho, e aquilo dele perder o tejadilho sempre achei muita piada. E depois fazia como o Starga, aquele tejadilho que era descapotável, mas não era, eu achava-lhe imensa piada. Quanto aos motores, era interessante. Tinha um 1.6 com 90 ou 95 cavalos, um motor que me diz muito, porque eu tenho um carro com esse motor e é um exemplo de fiabilidade. E pronto, é um exemplo de fiabilidade, porque não é económico, nem é especialmente performante, não tem grandes performances. E depois sim, um 2.0 com 143 cavalos, um motor, esse sim já mais condizente com as características ou as aptidões desportivas deste 100 NX, que é um carro que hoje é extremamente raro. Eu acho que, com exceção de um que via quando ia para a escola, é muito raro ver estes carros. Já vi um ou dois num cinza rato, desinteressante, mas é um carro que é muito raro ver. E a minha outra escolha é, como é óbvio, tem que ser o Opel Tigra, um carro que eu queria muito ter comprado quando era miúdo, quando acabei de tirar a carta. Não consegui. Sim. É um carro que ainda hoje, quando o vejo passar,
desde que não tenha sido mexido pelos reis do tuning, ainda hoje me chama a atenção e que causou-me um grande transtorno quando descobri que o interior, que acho que vocês podem ver, era igual ao do Corsa que o meu pai tinha. Deixou-me muito desiludido, que eu pensava como é que este carro com um exterior tão espetacular pode ter um interior igual ao de um modesto Opel Corsa. Ainda hoje é daqueles carros que eu olho e não posso deixar de sonhar ainda ter um na minha garagem. Eu não sei se já vos consegui mostrar imagens diferentes. João, tu podes fazer uma coisa muito simples, que é, tu podes entrar no teu Opel Corsa e fazer de conta que estás no Tigre. Imagina, porque a verdade é esta, a condução era praticamente a mesma, o chassi praticamente estava inalterado. Em termos de motorizações, ele recorria aos mesmos motores do Corsa, um 1.4 de 90 cavalos e 1.6, que era o mesmo do Corsa GSI, já com 106 cavalos, e verdade seja dita, de acordo com o que eu já li, eram motores mais que adequados às capacidades dinâmicas deste carro, porque, tal como o Corsa contemporâneo, era honesto, mas não impressionava em termos dinâmicos. Portanto, reza a lenda de que eram motores adequados e que este carro era, acima de tudo, e acho que ainda hoje é, um carro que foi feito para chamar a atenção, olhar para ele. Basta olhar para ele e ainda hoje acho que consegue captar atenções. E pronto, são estas as minhas duas escolhas. São dois carros que curiosamente havia ao pé de minha casa e ainda hoje tenho um carinho especial pelos dois. Muito bem, João, obrigado pelas suas sugestões. Fernando, queres comentar aqui algum destes? É assim, eu sou um grande fã do desenho do Corsa, mas não sou um grande fã do carro em si. Acho que o desenho sobreviveu muito bem à idade, à altura que foi lançado. E realmente temos que agradecer aqui ao Tigra por ter basicamente despoltado todo o interesse à volta dos pequenos cupês na década de 90, que este carro, acho que para quem não é desta altura, como eu, este carro foi um sucesso brutal. Foi um carro que tinha listas de espera. Estamos a falar de um pequeno cupê, não estamos a falar de um Ferrari ou algo do género. Estamos a falar de um pequeno cupê acessível, com listas de espera, porque tal era o sucesso comercial do carro. E desplotou até o surgimento de mais carros, que certamente vamos falar deles. Agora, o 100 NX é realmente uma criatura rara. Eu lembro-me de vê-los ainda em novos, porque onde o meu pai trabalhava, havia um colega dele que chegou a ter um carro desses. Eu tive a oportunidade de vê-lo muito de perto. E apesar de achar o carro interessante, na altura já achava interessante, a frente do carro também nunca me convenceu, porque realmente era demasiado, se calhar, alternativa e estranha. Mas são duas muito boas escolhas, mas pessoalmente acho que prefiro as minhas, João. Muito bem, obrigado. Guilherme, e tu, as tuas escolhas? Bem, eu quero só, não sei se sabiam, só uma pequena nota. Houve um designer português que, à época, na década de 90, fez uma proposta muito interessante para o Tigra. Eu já não me recordo muito bem, lembro-me de ser miúdo e ver isso nas revistas que eu comprava e continuo a comprar de forma compulsiva. Não sei se João ou Fernando, vocês têm recordação disso? Tenho. Eu tenho a revista onde falavam sobre esse designer, não sei aonde, tenho que procurar, vai ser uma tarefa difícil, mas eu recordo-me que era um protótipo de um Tigra pick-up, chegou a ser mostrado em maquete. Eu lembro-me até da imagem do jovem português com a maquete na mão, e o carro acabou por chegar à produção pela mão da Irmscher. Ou Irmscher. Irmscher, sim, que é a preparadora. O meu alemão é muito mau, muito fraco. Não, está enferrujado. Temos que começar a falar mais alemão entre nós. Relativamente ao 100 NX, havia um professor na C+S de Pegões que eu frequentei, que tinha um em Encarnado. Eu gostava do carro, mas quando chegava à frente, aquela frente de facto, era difícil de engolir, digerir, devido à sua semelhança quanto a mim, um peixe, como comentava com o João. E só uma nota, era interessante, se algum dos ouvintes do nosso podcast, do Autorádio, conhece esse designer português que fez tanto sucesso com o Tigra, ele que entra em contato connosco, nós gostaríamos de recordar essa história. Mas vamos então àquelas que não são os meus preferidos, mas vão ser os meus destaques.
Diogo, eu pedi-te que colocasses partilhasse o ecrã, por favor. E vou começar pelo Córdoba SX, que era o irmão esticado coupé do Ibiza. À semelhança do Opel Tigra, também este modelo derivava diretamente de um utilitário de segmento B. A frente era praticamente calcada relativamente ao interior, então as diferenças eram ainda mais difíceis de descobrir, se é que haviam algumas. Em termos de motorizações, tínhamos motores a gasolina e diesel e tínhamos no topo da hierarquia uma motorização 2 litros atmosférica com 150 cavalos de potência. A SEAT, nesta altura, tinha um programa de rallies em curso, não só com o Ibiza, mas depois, mais tarde, com o Córdoba. Com o Ibiza foram campeões mundiais na classe 2 litros durante 3 épocas consecutivas, 96, 97 e 98, com o Ibiza Kit Car, que muitos de vocês se devem recordar, e com tanto sucesso nos rallies, decidiram dar um passo para o Mundial de WRC, para a categoria rainha, com este Córdoba WRC que nós vemos nas imagens, e que foi um carro que, apesar da SEAT ser uma marca estreante na disciplina rainha, numa altura em que tínhamos mais de 7 marcas a disputar o Mundial de rallies, e tínhamos nomes grandes como a Subaru, como a Toyota, como a Mitsubishi ao barulho, não tinham uma tarefa fácil entre mãos, mas ainda assim, apesar de não terem vencido, porque o programa de rallies foi interrompido, a verdade é que conseguiram pódios e conseguiram colocar em sentido e inclusivamente deixar surpreendidos muitos dos seus concorrentes. Portanto, passo para o meu segundo destaque, que é o Renault Megane Coupé. Ok, não é um pequeno coupé da década de 90, mas acho que não é suficientemente grande para ser retirado desta lista. Ele foi lançado em 96, estava equipado com motores que começavam no 1.6 a gasolina e até 2 litros de 150 cavalos, ou seja, de 90 a 150 cavalos. A frente não era muito distinta do Renault Megane normal, à exceção do para-choques dianteiro, que era um bocadinho mais esportivo, mas onde ele se destacava verdadeiramente, por ser um coupé, era naturalmente no seu perfil lateral e principalmente na traseira. Quanto a mim, era uma traseira muito interessante. Eu decidi escolher este carro por um motivo, mais uma vez, um pouco pessoal. Eu lembro-me de ser miúdo e ligar a televisão na altura do lançamento desta geração do Renault Megane, a primeira geração, e a Renault Portugal fez um takeover às televisões. Nós podíamos, não sei se vocês recordam disto ou não, nós podíamos mudar de canal e tínhamos sempre anúncios do Renault Megane. Os meus colegas não acharam, alguns de escola não acharam muita piada porque queriam ver desenhos animados. Eu fiquei embevecido com o facto de, na televisão, mostrarem alguns dos detalhes do desenvolvimento deste carro, que foi o primeiro da Renault a recorrer a programação e a um programa computacional para a simulação de crash tests. E eu adorava ver aqueles pequenos detalhes. E à semelhança do Córdoba, também este carro teve um programa de rallies com muito sucesso, também na classe 2 litros. Aliás, nesta altura a classe 2 litros estava muito bem povoada, tínhamos o Peugeot 306 Maxi, tínhamos também este Renault Megane Maxi, e que fez muito sucesso, e que é um carro interessante de recordar, e que eu vou tentar mostrar-vos inclusivamente. Não sei se tenho aqui aberto ou não um vídeo. Não, infelizmente não tenho, mas onde podíamos ver alguns dos detalhes do desenvolvimento deste carro. E pronto, estas são as minhas escolhas, Diogo. Muito bem, Guilherme. Obrigado. Eu se calhar vou aqui comentar. Olha, o Córdoba SX tinha uma versão Cupra, salvo erro. Sim, tinha de facto. Mas foi só depois, nos anos 2000. Já nos anos 2000. E se calhar já no restyling, não sei exatamente. Mas era um carro bastante apetecível. E ao contrário do Córdoba, do familiar Córdoba, a versão Coupé
não era assim tão comum de ver em Portugal, pelo menos. Víamos muitos mais familiares, tanto que eu recordo-me de, provavelmente vi muitos poucos mesmo Córdobas SX na minha vida, e ainda bem que recordaste esse carro, porque tem aí uma grande história, principalmente dedicada aos ralis, onde a Seat Sport teve uma relação histórica e que quem sabe no futuro com a Cupra não poderá voltar aos certames das provas dos mundiais de ralis. O Renault Megane Coupé, eu lembro-me de... Vocês lembram-se de um jogo... Isto é engraçado, sabem? Porque estamos a falar destes carros e eu só me lembro de videojogos. Não sei porquê, mas é um facto. Não sei se vocês também já se calhar sempre estão novos e nunca, na altura estávamos longe de imaginar quando é que seria a primeira vez que iríamos conduzir. Seria garantidamente com 18 anos para alguns, e para outros que conseguiram ter acesso a estradas particulares a partir dos 12 anos, que foi o meu caso. Aprendi a conduzir aos 12. E não na via pública, naturalmente. Eu lembro de um jogo que era o Rally Rack, salvo erro, Rack, Rally qualquer coisa assim, tinha um nome do género, tinha um nome muito parecido com este, que tinha um Megane Coupé na capa. Vocês lembram-se disso? Não sei se lembro do jogo, lembro-me do jogo, mas não me lembro da capa do jogo. Mas assim, o Rack Rally, que era o Rack, é o nome do Rally do Reino Unido. Sim, exato. Diz? Ou Toyota Corolla, talvez. Guilherme, lembras-te? Eu lembro-me do jogo, não lembro da capa, e inclusivamente joguei esse jogo e a minha escolha era normalmente o Ibiza Kit Car. Sim. Eu nesse jogo, curiosamente, e apesar do carro não me dizer muito, eu escolhia quase sempre o Megane Coupé. Mas era um carro que depois, como carro, não era um carro que me dissesse assim tanto. Mas pronto, mas sim. Alguém mais quer comentar as escolhas do Guilherme? É só uma coisa, porque o Guilherme escolheu 2 carros que chegaram aos rallies, o que é sempre bom, e é só uma pena não terem feito uma versão estilo especial de homologação, com aqueles alargamentos com motor mais pujante, porque realmente esses carros é que enriquecem o panorama automóvel. Infelizmente não houve, porque eu adorava ver esses carros quando competiam em rally, porque com uma aparência altamente musculada, desportiva, e depois olhávamos para os carros de produção e pareciam versões light dos carros de rally. Faltou, acho que só foi a pena ter faltado entre aspas, um especial de homologação feita à imagem dos carros que estavam a participar nos rallies. Muito bem. Sim, de facto é uma pena não ter havido um especial de homologação destes carros, e dava mesmo mais um tema para um podcast, porque falar dos anos 90 e falar dos especiais de homologação, principalmente aqueles que vinham do Japão, dava uma excelente temática. Temos um especial de homologação a caminho. Pois temos. Não é, João? Agora, esperem que deu-me uma branca. É o Toyota GR. Toyota GR. Mas é verdade, é um exemplo de uma coisa que julgávamos que já ninguém fazia, muito honestamente. Porque numa era de contenção, em que, por exemplo, já não vemos nascer pequenos cupês, porque temos que contar os custos e fazer carros que dão mais retorno. Ver uma marca como a Toyota ter a coragem de pegar no pequeno Yaris e dizer, não, vamos fazer uma versão com 3 portas, tração integral, um corte e costura de chassi, puma, mandamos para o mercado, porque é isto que os fãs de automóveis querem, mesmo que não venda em grandes números. É, sem dúvida, é espetacular. Não faltam outras palavras. Fazer porque se pode e não porque tem de ser, ou porque é o que é a norma ou o que é obrigatório. Lá vai os tempos em que se fazia aquilo que queria e não se andava a reboque só das vendas, e que por isso é que nasceram carros completamente insanos. Talvez um dia isso volte a acontecer. Vamos esperar que sim. Bem, está na altura de dar as minhas sugestões. Bem, eu começo agora. Eu vou pedir aqui também ajuda ao Guilherme.
para partilhar o meu ecrã. Eu começo por partilhar aquela que é a minha primeira sugestão, que é o Ford Puma. O Ford Puma foi lançado em 97, foi produzido até 2001, portanto teve aqui 4 anos de produção, uma carreira de produção muito curta mesmo. Tinha um chassi que era bastante reputado, partilhava o chassi com o Fiesta, salvo erro MK4, e que foi aí que a Ford começou a dar cartas no que a dinâmica diz respeito, e isso vem a verificar-se até aos dias de hoje. Tinha um motor 1.7, 16 válvulas com 125 cavalos, desenvolvido em parceria com a Yamaha, e é um carro com este aspecto que vocês podem ver, o chamado New Edge Design, que foi inaugurado pelo Ford Ka, e que depois foi adaptado aqui ao Puma, que tinha um estilo que ainda hoje eu acho que é bastante, não vou dizer que está super atual, porque não está naturalmente, mas que é um carro que não fica nada mal olhar para ele e pensar, isto é um carro que a idade ficou-lhe bem, não é um carro, é um carro que envelheceu bem. Teve mais 2 outras motorizações, 1.4 litros de 90 cavalos e 1.6 litros de 103 cavalos. Esse motor apareceu já no final da carreira comercial do Puma, ali entre 2000 e 2001, portanto foi o último motor, mas aquele que era o mais apetecível era o 1.7 125 cavalos, inclusivamente numa versão de 155 cavalos, que foi a versão mais potente sempre do Ford Puma. O Ford Puma, o Ford Racing Puma, aliás, que era um Puma especificamente que tinha os dedinhos todos da Ford Racing lá no seu desenvolvimento, 500 unidades apenas destinadas ao mercado do Reino Unido, ficaram todas por lá. Tinha um aspecto mais musculado, com guarda-lamas modificados, com jantes de 17 polegadas, e tinha este aspecto que eu acho que é simplesmente fantástico, um verdadeiro Puma RS. E enfim, era mais do que um Fiesta, apesar de e tem aqui uma foto do interior. Apesar de este interior é o interior do Ford Racing Puma, por isso é que tínhamos estas cores mais berrantes, este azul mais forte, que era a cor da Ford. Mas de resto era praticamente tudo igual a um Ford Puma convencional. Tinha um acerto de suspensão e direção diferente do Fiesta, um bocadinho mais dinâmica, e entretanto recordo-me de jogar um jogo, o Ford Racing no PC, que também estava disponível para a PlayStation 1, para a PlayStation 1, salvo erro. Exato. E foi um jogo que foi editado 3 vezes, acho que teve a versão 1, a versão 2 e a versão 3, e que era um amontoado gigantesco de pixels, mas, enfim, que deixa boas memórias. A minha segunda escolha, e confesso-vos que é uma escolha que eu faço, não porque tenho aqui alguma paixão por este carro, acho que depois este modelo teve um sucesso comercial muito superior, que é o Hyundai S-Coupé. O Hyundai S-Coupé foi lançado em Portugal ao mesmo tempo que a Hyundai também veio para Portugal. Portanto, este foi o cartão de visita da Hyundai quando chegou a Portugal. Nada mal. Até porque é um coupé. Tinha um motor Mitsubishi, não tinha um motor da Hyundai, tinha um motor 1.5 da Mitsubishi. Foi produzido entre 1990 e 95, depois a seguir veio um Hyundai Coupé novo e que se tornou bastante mais popular. Vocês devem se recordar desse carro mais do que deste. E sofreu um restyling ali em 93, e que lhe deu um visual um bocadinho mais desportivo e mais aguerrido, porque pronto, o carro aqui está muito standard, muito convencional. Nesta cor, como podem ver, fica a sober. Este Hyundai S-Coupé. Para quem está a ver no YouTube,
Para quem está a ver no YouTube pode ter uma experiência visual mais interessante. Para quem não está a ver no YouTube e está a ouvir no Spotify, um Apple Podcast, eu estou a mostrar neste momento um Hyundai SQP amarelo, com uma seara ao fundo, com um rio, um cenário fantástico, fotografias que vão ficar... Ok, já voltei. Acho que estive um bocadinho ausente. Outro detalhe engraçado é que partilhava a plataforma com, imaginem só, o Hyundai Pony, que era um carro com uma dinâmica apuradíssima na época. E pronto, e fez as delícias dos apaixonados. Alguém quer comentar as minhas escolhas? Eu quero comentar as suas escolhas. São duas escolhas interessantes, por motivos diferentes. O Puma, porque... Quanto a mim, é o melhor pequeno coupé da década de 90 e acho que mais ou menos é uma opinião unânime. E em segundo lugar, o Hyundai S-Coupé, não por ser um carro fantástico, mas por nos mostrar o longo caminho que a Hyundai trilhou, desde o construtor que era no início da década de 90 àquilo que é hoje. Porque, enfim, a Hyundai, quando começou por fazer motores que não eram próprios, sob licença da Mitsubishi, e hoje, envolvidos 28 anos, sensivelmente, é um dos maiores construtores mundiais, tem a maior fábrica de automóveis do mundo, é um colosso em termos tecnológicos, e é impressionante ver a evolução desta marca sul-coreana, e principalmente no que diz respeito a desportivos. Agora temos uma verdadeira linhagem de desportivos, e com modelos que merecem verdadeiramente esse nome, ao contrário desse S-Coupé, que na primeira geração era, quanto a mim, um bocadinho anónimo, mas que se exprimiu da forma certa com o Hyundai Coupé, que nasceu mais tarde e que tinha umas linhas extraordinárias. Sim. Bem, e agora que já todos nós demos as nossas sugestões e já vamos com quase 1 hora de podcast, portanto, estamos mesmo na reta final, mas temos aqui tempo para falar daquelas que são as escolhas dos nossos leitores. E vou começar por aquelas que entraram no nosso Instagram Stories. Foram muitas, nós selecionamos aqui algumas para também poder afunilar ao máximo estas sugestões, até porque muitas delas vão ter que ficar para outras listas, porque falavam de muitos hatchbacks esportivos, de muitos hot hatches que não cabem na categoria de pequenos cupês. Portanto, temos que colocar aqui os carros da carroceria certa, e é isso que nós vamos fazer. Agradecemos imenso a todos aqueles que nos enviaram sugestões. E temos aqui opiniões muito diversas. Umas delas vão um bocadinho mais a fundo no conceito de coupé, no que diz respeito à potência, e sugerem-nos propostas que se calhar não entravam neste podcast de pequenos coupés e também associados também a um orçamento mais baixo, ou uma potência também mais modesta. Como é o caso do Bingo da Pé, que nos fala aqui do Fiat Coupé 20 válvulas turbo. Esse carro, pois, realmente esse carro está noutro patamar de potência, de segmento, de preço, de tudo, não é? Esse carro ainda hoje é o Fiat mais rápido da história, apesar de ter passado estes anos. Foi o último coupé feito pela Fiat, infelizmente, que eles têm uma história riquíssima, com uma linhagem muito nobre de coupés, só que realmente acho que não encaixa nesta listagem de pequenos coupés. Isso já estamos a falar de... Isto é ele. Já estamos a falar de um carro com outro poder de fogo, e para falar nesse carro teríamos de falar noutros rivais da altura, como o Calibra ou o 200SX, até o Impreza também entrava neste grupo. É uma ótima escolha, mas se calhar não para esta listagem que nós estamos aqui a fazer. Temos também aqui algumas sugestões que vão em linha com aquilo que falamos. O Arnaldo Cardeira e o João Martins 05 falam do Mazda MX-3 e o Arnaldo diz: o som daquilo arrebenta com todos os outros. O som do V6, não é? Sim, o som do V6. Mas podemos se calhar disputar isso. Certamente diferente, mas se calhar o 1.6 VTEC.
pode ser aqui uma questão só de decibéis, mas não sei como é que será a nível de musicalidade, mas o do CRX, a fazer as mais de 7.000 rotações por minuto, certamente grita mais alto. Mas resulta sempre bem, motores com mais cilindros e menor cilindrada. No universo das motas resulta sempre em motores que fazem muita rotação e são muito interessantes, e nos carros também sucede por vezes o mesmo. Depois temos aqui Sem também enviado para o nosso Instagram. Temos aqui enviado para o nosso Instagram o A Almeida 4590 diz: Puma, claro, a minha mãe ainda arrasa sempre que chega a qualquer lado no dela. Espetacular. Por isso, é um carro que ainda hoje causa impacto no trânsito. Os mais revivalistas olham para o carro e dizem: pá, este carro era mesmo interessante na altura, e quem vê o carro agora pela primeira vez, aos mais jovens, também olham para o carro e revêem no carro alguma modernidade das linhas, e por isso é um carro que continua a virar cabeças e que envelheceu muito bem, como tu disseste, Diogo. Além do mais, como temos as ruas invadidas por crossovers, é um bom contraste, um muito bom contraste. E agora até o Puma é também um crossover, infelizmente, né? Pelo menos o nome é um crossover. Mas, de qualquer forma, é um bom contraste para o panorama dos nossos dias nas estradas. Temos aqui também algumas referências, nomeadamente ao Opel Tigra. E João, tu que sugeriste este carro, este comentário é para ti. A Raquel Grandevaux diz: Opel Tigra, porque era aquele que ele tinha em azul/roxo. Era aquela cor, eu lembro-me deles, era naquelas cores de lançamento, era este azul-roxo e numa espécie de laranja, que foi o carro que eu vos mostrei. E epá, é este laranja, é mesmo esta cor. E até nas cores deste carro se destacava, pá. Porque o Corsa B contemporâneo, quando foi lançado, vinha com umas cores muito afoleiras, uns Bordeaux, umas coisas horríveis. Eu tinha uma vizinha com um carro com essa cor. Eu adoro o Corsa, como acho que vocês sabem, mas não tínhamos reparado nisso, não tínhamos reparado nisso, João. Eu tento ser discreto. Mas estas cores realmente eram uma coisa. Ainda hoje, eu digo-vos, este carro, ainda vou ter um. Mas... Porque isso também não nos surpreende, não é? Quer dizer, não. Acho que tens um, mas assim, volto a refrisar, tens o teu Corsa parado a algures, não sei se está aí contigo ou não, ou um dos teus Corsa, mas senta-te, onde ele está, então vai lá para dentro no final deste podcast, senta-te, fecha os olhos e pensa: isto é um Tigra. E acredita que vai estar muito perto da realidade. Não podes arredar a chave, porque depois tens um motor diesel a trabalhar. Pois é. E é um Opel Tigra com aquele motor 1.5. Eu juro que já pensei em fazer isso. Não! João, não. Não faças isso. Não faças isso, meu. E depois fazer um vídeo. O meu Opel Tigra tem 1 milhão de quilómetros. Grandes maluqueiras. Muito bem, chegamos ao fim do tema principal aqui do Autorádio, do 4º episódio. E antes de acabarmos, Guilherme, tens uma sugestão para deixar a quem está a ver este podcast? Tenho uma sugestão para vos fazer, não só para nos seguirem através do Instagram, mas também através do nosso website, nomeadamente para a nossa secção especial dentro dos clássicos, que é o Lembras-te deste, onde nós recordamos carros, não só desportivos, mas também carros mais convencionais, que de alguma forma marcaram uma época ou tinham uma tecnologia que se destacasse, ou simplesmente carros que são algo nostálgicos ou um bocadinho mais desconhecidos do grande público. São várias dezenas de artigos que vocês podem visitar no site da Razão Automóvel. São bons momentos de leitura nesta altura de quarentena. Temos desde modelos alemães a modelos italianos, passando também por modelos franceses. Enfim, a escolha é vasta, é interessante e, quanto a mim, dão horas e horas de leitura
bastante interessantes para todos aqueles que gostam de carros. Portanto, fica o convite. Há muitos motivos de interesse neste universo de conteúdos que é a Razão Automóvel, não só no Instagram, não só no Spotify, no Apple Podcasts, também no YouTube e, naturalmente, também no nosso website, onde vocês todos os dias podem ficar a par das principais notícias do mundo automóvel. Muito bem. E falando da Razão Automóvel, o que é que nós podemos esperar da Razão Automóvel nos próximos dias? Nos próximos dias vamos continuar online a produzir conteúdos a 100% no nosso website e a continuar a trazer ao nosso canal de YouTube conteúdos diferentes para te ajudar a enfrentar a quarentena. Enquanto não podemos voltar à estrada, estamos focados em dar o nosso máximo para trazer conteúdos com qualidade em todas as nossas plataformas. Temos novos vídeos que vão sair no nosso canal de YouTube nos próximos dias, até ao próximo podcast, que vai ter naturalmente agora uma cadência maior, até porque temos bastante mais tempo para nos dedicarmos a estes formatos. Estamos a preparar alguns diretos que vão acontecer nos próximos dias também no canal do YouTube. É uma coisa que queremos estrear e que já andamos a fazer testes. Não tem sido fácil porque a internet não tem dado muitas tréguas. Há muitas pessoas online em Portugal e a internet já foi mais estável do que é nos dias de hoje. E no nosso website vamos publicar também um estudo sobre o impacto do coronavírus na indústria automóvel, por isso fica atento, é um exclusivo nosso. Vais poder ler muito em breve no nosso website. Alguém quer fazer mais alguma nota sobre os próximos dias? Acho que não. Eu quero dizer que a Razão Automóvel tem uma cota parte de responsabilidade nas dificuldades que todos temos estado a sentir na internet, porque o tráfego que o nosso site tem gerado tem sido imenso. Temos cada vez mais visitas e cada vez mais visualizações e naturalmente é mérito da nossa equipa, da qual apenas aqui estão representados alguns elementos. E também temos de agradecer a vocês que estão desse lado pela preferência todos os dias no consumo de conteúdos de automóveis e naquele que é o aconselhamento daquele que muito provavelmente vai ser o teu próximo carro. É isso mesmo. Chegamos mesmo agora ao fim do mês de março e o mês de março foi o nosso segundo melhor mês de sempre ao nível de audiências no nosso website, com mais de 1.6 milhões de page views e mais de 640 mil leitores. Portanto, verdadeiramente impressionante. Continuamos a ser o website da especialidade líder em Portugal em audiência. Chegou ao fim. Não sou eu a brindar, atenção, isto porque não se brinda com água. Eu só tinha a garganta. Chegou ao fim, mais um. Mas devíamos brindar a isso. Devíamos brindar a isso. Chegou ao fim mais um episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel. Agradecendo aos presentes, em primeiro lugar também ao Fernando e ao João por estarem aqui hoje novamente e terem contribuído para mais uma discussão fantástica. E claro, a todos os que enviaram sugestões para este quarto episódio. Envia-nos para podcast@razãoautomóvel.com as tuas sugestões de temas que, quem sabe, não até poderá ser um dos próximos temas do Autorádio. Segue-nos no nosso canal de YouTube, Instagram e Facebook e já sabes, temos encontro marcado todos os dias em www.razãoautomóvel.com, onde publicamos todas as novidades e conteúdos exclusivos sobre o mundo automóvel que tu não podes perder. E neste período, que é excepcional, pedimos-te que fiques em casa e que evites deslocações desnecessárias. Em breve, temos novamente encontro marcado nas fantásticas estradas do nosso país, mas neste momento todos temos de lutar em conjunto para que esse dia chegue o mais rapidamente possível. Um abraço e até à próxima. Obrigado a todos.